Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre ciência, inovação e como uma trajetória de vida pode nos levar a desenvolver soluções que impactam milhões de pessoas. Para essa conversa, eu conto com a presença do Daniel Dais, pesquisador PhD em Engenharia Biomédica e comunicador científico. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vitor. Obrigado aí pelo convite. Estou muito animado aí de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória e alguns pensamentos que eu tenho. O Daniel já é influenciador conhecido no TikTok, famoso, mas eu gosto de começar toda a conversa no podcast do Inova Social conhecendo um pouquinho mais dos convidados para além do título. Claro. No seu caso, é quase que obrigatório entender um pouquinho quem é essa pessoa, então eu quero fazer aquela pergunta que a gente já está brincando aqui no podcast, que é a pergunta do psicólogo, que é: quem é o Daniel? Quem é o Daniel? Então, pessoal, o Daniel é carioca, eu cresci no Rio, sou uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de ciência, quase virei médico, quase segui a carreira da medicina, mas faltando 2 meses para estudar, ou seja, para fazer a prova discursiva, na minha época era discursiva, o vestibular, eu decidi que eu não queria ser aquela pessoa de jaleco branco fazendo atendimento com o paciente, né, frontal, mas eu queria seguir essa área. Então eu busquei me especializar na área de engenharia, né? Eu fui primeiro para engenharia eletrônica de computação lá no Fundão, no Rio de Janeiro, muito assim com a cabeça de migrar para a área médica posteriormente. E durante a faculdade eu tive oportunidades. Eu fiz um intercâmbio também, onde eu trabalhei numa empresa de biotecnologia em Israel, mas também eu participei de 2 iniciações científicas na área que realmente moldaram meu interesse, né? E após minha graduação, eu fui fazer mestrado e doutorado em engenharia biomédica. O meu doutorado e o meu mestrado foram feitos parte em Israel, numa universidade chamada Technion, que é conhecida como o MIT do Oriente, e parte foi feita em Harvard, aqui na escola de medicina. Eu tinha 2 orientadores. E desde o final do meu doutorado, eu venho trabalhando aqui como cientista líder de uma startup de biotecnologia que foi fundada pela minha orientadora do doutorado aqui de Harvard. Então o Daniel é essa mistura aí de disciplinas. Eu sou um cara multidisciplinar e recentemente até estou me aventurando na comunicação científica, que é algo que eu gosto muito e nunca tive tanta oportunidade e estou entrando de cabeça aí, né, Vitor? Como que foi parar no TikTok, Daniel? Só fazendo um Cara, parênteses aqui na nossa conversa. como é que eu fui parar no TikTok? Então, eu acho que eu sempre fui muito versátil a nível de comunicação, mas eu sempre reservei essa habilidade minha muito ao meio acadêmico, né, as paredes ali no ambiente mais acadêmico. Você tem que apresentar um trabalho, você tem que apresentar um pôster, você vai para uma conferência, você apresenta ali para dá aula, né. Tudo isso exercita muito a sua comunicação, né. Eu gosto de falar que o pesquisador tem que saber se comunicar, não é nem opcional. Se o pesquisador não sabe se comunicar, as inovações não chegam onde elas poderiam chegar. Inclusive tem uma frase muito famosa aqui do Instituto Wyss de Harvard, assim, que é o maior instituto de biotecnologia de Harvard. É enorme, assim, tem centenas de milhões de dólares investidos. Eles têm uma frase assim bem canônica que eles falam: pesquisas que não são comunicadas, elas não chegam nos pacientes. Muito, muito assim impactante e assim, eu de uns tempos para cá eu tive algumas experiências, alguns encontros muito frutíferos, né? Um deles foi há 1 ano atrás, mais ou menos, durante uma conferência que rola aqui em Boston, chamada Brasil Conference, e eu recebi no meu laboratório a visita dos dirigentes da CIMED, né? Que eles vieram visitar o laboratório. CIMED é farmacêutica brasileira e que eles bombam muito na internet, né? São super bons nisso. E trocando uma ideia com eles, eu tive um feedback do tipo: Daniel, você pode mostrar muito mais do que você está mostrando na internet. Eu só postava foto de paisagem, pra você ter uma ideia, Vitor.
eles falaram: "Você pode postar mais, cara, porque isso vai inspirar muita gente". E nesse mesmo dia, sabe quem eu fiz também, que também foi, assim, foi fundamental para essa mudança de paradigma na minha cabeça? Foi também, ele estava lá pela conferência, né, pelo congresso, que foi receber o Luciano Huck no meu laboratório. Olha só. O Luciano Huck veio no meu laboratório e eu fiz um tour com ele. Eh, assim, e o Luciano, o meu Instagram era fechado, pessoal, eu não tinha nem TikTok nessa época. O Luciano Huck me postou em 5 minutos no story dele. O Luciano Huck tinha 22 milhões de seguidores nessa época. Agora ele deve ter 23, sei lá. E conversando com ele, ele falou: "Cara, animal o que você tá fazendo, é muito importante você falar sobre isso, etcétera". Aí eu falei: "Sabe de uma coisa? Vambora". Eu vivo isso aqui todo dia e fico aqui dentro do meu espacinho. Pô, agora que eu recebi essa galera, e essa galera tá falando pra mim: "Daniel, você pode impactar mais vidas se você fizer isso". Eu falei: "Vambora". E comecei a criar conteúdo desde então. Criei aí o TikTok, né, inaugurei meu TikTok, inaugurei meu Instagram, quer dizer, já tinha, mas eu abri. Então se você Uhum. for lá para baixo no meu Instagram, você só vê foto de paisagem, e só que de uns tempos para cá eu resolvi criar conteúdo. E a minha missão mesmo é facilitar informações que podem impactar a vida das pessoas, informações, às vezes, técnicas de ciência, de saúde, e que são interessantes e são importantes conhecer, né? A gente vive numa época de muita desinformação e que é muito sedutora, né? É muito bom ser ignorante em alguns contextos. Só que é importante a gente ter vozes, tipo a que eu estou tentando, me propondo a fazer, justamente para a gente trazer luz aí, para não deixar a ignorância reinar, porque a ignorância ela pode ser mortífera. Eu queria até contar uns bastidores aqui. Quando a gente pensou em fazer o convite para você, um dos pontos que foram, fortes, assim, para a gente decidir fazer o convite é que você trazia essa discussão científica de uma forma muito didática. Então esse foi um dos grandes pontos, né. Legal, legal. Daniel, eu quero então começar falando sobre o que você anda pesquisando, que tem um termo muito curioso que, de novo, com essa didática que você tem utilizado nas redes sociais, eu acho que você trouxe um termo que é muito fácil das pessoas entenderem, que é o band-aid biológico, né. Hoje você Uhum. lidera o departamento de desenvolvimento científico da Biodevic, né, Isso, uma startup, me corrija se estiver errado, que eu tenho aqui minha colinha, incubada no MIT. isso aí, E vocês estão desenvolvendo um adesivo para lesões gastrointestinais, né. correto. Para quem não é da área médica, o que que é esse adesivo? Então vamos lá, vamos ver se eu consigo ser didático aqui. Se eu não conseguir, a falha é minha. Aí pode ser honesto, Vitor. Seguinte, o corpo humano tem vários problemas, né? Vamos começar daí. O corpo humano ele não é perfeito, ele é acometido por doenças e etc. Uma dessas falhas que o corpo humano tem é uma falha onde no nosso sistema gastrointestinal, principalmente à medida que a gente envelhece, existe um certo crescimento de um tecido extra, tipo um cogumelozinho que vai nascendo na parede ali do sistema gastrointestinal. Então eu estou falando às vezes de um estômago, estou falando do intestino. E é o que acontece, esse cogumelo, a princípio, ele não teria tanto problema, mas ele cresce ao longo dos anos. E à medida que ele vai crescendo, aquelas células da ponta, principalmente, elas vão se transformando, a tal ponto que depois de muitos anos aquele cogumelo cresceu, aquelas células vão virar um câncer, vai virar um tumor maligno. Isso aconteceu com meu pai, por exemplo. Meu pai ficou 7 anos sem fazer colonoscopia. Quando ele fez, né, que é o exame, para quem não sabe, para detectar esses cogumelozinhos, né, chamados pólipos, e quando ele fez, tinha um câncer, tem que ser removido cirurgicamente. Beleza. Agora, e aí? Se você remove, acabou, né, o problema na teoria. Na prática não é assim, porque quando você tira um pedaço de um tecido, o que acontece? Você tem que fechar ali aquela ferida. E aquela ferida que fica, se você não fecha ela bem, tem uma série de problemas que isso pode acarretar na vida de uma pessoa. Por exemplo, você pode ter o vazamento de conteúdos do sistema gastrointestinal para dentro do corpo, imagina isso.
Isso é uma condição muito preocupante e séria, pode causar óbito, sepsis, ou seja, é tipo um choque anafilático, assim, do corpo de entrar em contato com fezes, né, basicamente é isso, é tipo pânico geral no corpo. E hemorragia interna, né, pensa, por exemplo, durante uma cirurgia, a gente está falando de sistema gastrointestinal, mas uma cirurgia cardíaca, por exemplo, onde alguém tem que urgentemente implantar um tecido novo ali na aorta, que é essa artéria que sai do coração, né, super importante, e é muito comum ter implantes, né, para serem implantados no coração e etcétera. O que acontece? Aquela linha onde é que fica a interface entre o implante e o tecido biológico, aquela linha que mesmo que você costure, né, o médico, né, costure, vai sangrar. Então, é muito perigoso, porque um paciente que tem sangramento interno não tratado, provavelmente vai a óbito. Provavelmente, porque você perde sangue sem perceber, é hemorragia. E aí que entra nossa solução. A nossa solução é uma tecnologia chamada hidrogel, né, eu fico brincando nas redes que é hidrogel biológico, é um band-aid biológico, porque ele funciona parecido com band-aid. A ideia dele é parar um sangramento. E como é que ele funciona? Ele é um líquidozinho, ele é espraiado utilizando um catéter que a gente desenvolveu, e quando ele é espraiado, ele toca nessa ferida e ele automaticamente vira um gel. Então ele começa um líquido e vira um gel. Eu estava até no laboratório aqui fazendo uns testes hoje. Você espreia ele, ele toca e vira um gel. Só que esse gel ele é bioadesivo, então ele gruda mesmo. Ele fica ali naquele tecido e por alguns dias. E isso é o suficiente para você garantir que aquela lesão vai se recuperar. Só que você me perguntou, por exemplo, é, sobre esse band-aid biológico, será que todas as aplicações que ele pode, né, gerar envolvem apenas parar sangramento? Talvez eu esteja me adiantando, talvez você me perguntaria isso depois, mas eu vou dizendo já, eu particularmente acho que existem mais ainda aplicações. Eu vejo isso como uma tecnologia que a gente chama de plataforma. O que é uma plataforma? Ela pode servir para vários propósitos diferentes. Ela é uma base de sustentação para vários propósitos diferentes. Então, o hidrogel que a gente tem desenvolvido, né, que a minha orientadora foi a primeira pessoa que cofundou essa tecnologia, patenteou e etc., que é uma tecnologia baseada em uma mistura de dois líquidos, né? São dois líquidos que têm duas pecinhas de Lego, vamos chamar assim. Cada líquido tem um tipo de peça de Lego. Quando eles se encostam, um Lego entra no outro e vira uma rede tridimensional. Esse, mais tecnicamente, apesar que não é tão técnico essa história de Lego, mas tecnicamente essa é a ideia por trás da, desse efeito de gelar, de virar um gel. Só que você pode, por exemplo, incorporar dentro dessa rede fármacos. Você não precisa apenas usar ele como um bioadesivo. Você poderia usar ele como um bioadesivo que libera fármacos em cima de uma região que necessita fármacos. Por exemplo, a gente pode pensar no caso de tumores. Tumores sólidos, cânceres, na verdade, né? Muitas vezes a maneira de tratar que o ser humano desenvolveu até hoje é majoritariamente envolve o tratamento sistêmico, né? O que é o tratamento sistêmico? O paciente vai receber uma quimioterapia, por exemplo, sistêmica, que vai para o corpo inteiro. E o que acontece? Qual é o problema de uma quimioterapia? A quimioterapia, ela, em geral, ela interfere com a replicação celular. Só que a gente não tem só o câncer se replicando tanto. A gente tem células do cabelo, a gente tem células da nossa mucosa gastrointestinal, da nossa boca. Então, vários dos efeitos colaterais que a gente vê envolvem células que se replicam, né, muitas vezes. E, e além de outros tipos de efeitos colaterais que não são nem um pouco agradáveis, né? Então, imagina você pegar a dose de quimioterapia, incorporar dentro desse gelzinho e colocar ele em cima apenas de um tumor. E ali ele ficar liberando por vários dias aquela dose de maneira a matar as células ou que estão ali ou as células reminiscentes após a remoção cirúrgica, que também é muito comum no tratamento de câncer. Um tumor ser removido cirurgicamente, mas você poderia aplicar o nosso band-aid, né, ali naquela região para matar as células que poderiam levar ao crescimento de uma recorrência, né, que a gente chama, uma recidiva do tumor. Enfim, é uma plataforma e
Espero que você tenha entendido pelo menos alguma coisa dessa explicação. Não, deu para entender super bem. E eu queria pegar o gancho desse termo que você usou da plataforma. Você adiantou uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu queria complementar ela. Eh, Hoje vocês já olham para uma aplicação desses hidrogéis para outras soluções, como vascular, até mesmo um câncer cerebral, que é mais delicado, né, porque a gente está falando de uma área onde a gente não pode ali arrancar, né, como outro órgão. Exatamente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais dessas outras aplicações aí, como que você tem visto isso já? Excelente. E você tocou num tipo de câncer. Tô até para fazer um vídeo, porque esse é o mês, né, a gente está gravando esse episódio em maio, esse é o mês de aumento de conscientização sobre câncer de cérebro. E o câncer de cérebro, já tocando aí nesse caso, foi o câncer que eu estudei, né, esse câncer, eu trabalhei muito no meu doutorado com ele, e eu estou falando especificamente do câncer mais comum em adultos, maligno, que se chama glioblastoma, que é um câncer muito difícil de tratar, e uma das razões é porque ele se esconde, entre aspas, atrás de uma membrana que a gente tem no cérebro, que não é bem uma membrana, mas vamos chamar que é uma membrana, chamada barreira hematoencefálica, ou seja, uma barreira que freia agentes que estão correndo no nosso sangue e que poderiam causar, por exemplo, uma neuroinflamação de cruzar para dentro do cérebro. Pensa isso do ponto de vista evolutivo. Você não quer que um vírus entre no cérebro e cause ali um problemão, né? Então, o corpo humano desenvolveu, né, uma barreira, chamada barreira hematocefálica, que ela previne isso. Só que quando tem um câncer, tem um Alzheimer, Parkinson, o que acontece? Essa barreira filtra muitas vezes os remédios que poderiam tratar. Existem remédios super potentes para tratar o câncer, mas esses remédios não chegam, muitas vezes, em tumores de cérebro. Por quê? Porque eles não passam a barreira, eles são grandes. A barreira realmente tem parece ter um tamanho mínimo assim de 2 nanômetros de molécula que não permite cruzar. Enfim, e o hidrogel ele pode ser aplicado diretamente em cima do tumor, fazendo assim um que a gente chama em inglês de bypass, né? Você bypassa a barreira hematocefálica, você dribla a barreira hematocefálica. Essa é uma aplicação, por exemplo, que eu acho muito promissora. Outra aplicação seria, no caso, que eu também trabalhei no meu doutorado, na área de. A gente está falando de band-aid, mas realmente um band-aid no sentido mais tradicional, que seria para pele. Imagina você usar um band-aid que é feito de hidrogel, mas que ele pode coletar biomarcadores ali que são liberados na pele. E ali você coleta aquele band-aid e consegue, por exemplo, ler esses biomarcadores e inferir como é que está a saúde do paciente, né? Existe uma tecnologia para isso que eu trabalhei no doutorado, né? Que eu faço bastante vídeo sobre isso no meu TikTok, que são as microagulhas. As microagulhas elas são dispositivos feitos de hidrogel que penetram na camada superficial da pele, né? Você não sente dor, é uma coisa indolor, e elas conseguem absorver biomarcadores que estão ali. Então, imagina no futuro a gente poder usar esses dispositivos para monitorar alguém que está em risco de desenvolver Alzheimer e poder ir monitorando esse band-aid a cada mês, por exemplo, e você vai monitorando como é que aqueles biomarcadores vão sendo modificados. E com isso, você poder dizer, isso está indo numa direção boa ou não. E poder, às vezes, eventualmente, intervir mais cedo, né? Imagina essa ideia de intervenção precoce é muito boa também. Só que não para por aí. Realmente tem muita aplicação. Você sabe que os hidrogéis, eles podem também, esse mesmo estilo de hidrogel que é aplicado em cima da pele, ele pode também entregar antígenos. Então você pode vacinar uma pessoa, literalmente, sem dar uma agulhada. A pessoa coloca em cima da pele ali, aquele dispositivo libera alguns antígenos localmente, as suas células imunes capturam aqueles antígenos e levam aí para as áreas de processamento do corpo para treinar o seu sistema imune para gerar anticorpo e etc. E tem muitas outras aplicações. A gente está falando de aplicação, por exemplo, também na cartilagem, de regeneração tecidual, né? A gente está falando também de aplicações assim muito loucas que eu acho assim geniais, cara. O hidrogel, quando você forma ele,
ele ele tá sedento por energia. Então você toca nele, ele é geladinho, ele absorve energia. Cara, eu já vi uma aplicação da aplica de um hidrogel para fazer refrigeramento de comida, porque aí você consegue aplicar esse gel, a comida não precisa ser refrigerada, né, e pode ser entregue, às vezes, em outro lugar do globo, sem precisar passar por essa cadeia de refrigeração que custa muito caro, né, então você poderia eventualmente, né, se a coisa se desenvolver, baratear muito. Enfim, são muitas aplicações, eu sou suspeito para falar, mas gosto muito principalmente da aplicação de entrega de fármacos localmente e e outras mais, né, essa de prevenir sangramento como eu mencionei, existem N aplicações. Daniel, ainda bem que você falou das microagulhas, porque eu sou um cara que eu confesso aqui, eu morro de medo de agulha. Isso eu acho que é uma coisa que vem de família, porque meu pai tem desespero também de agulha. E eu estava vendo, você estava mostrando essas microagulhas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais o que que é essa tecnologia, Claro. mas quando você mostrou em vídeo, eu lembro de ter visto ela com algo que parecia muito olhando pelo telescópio, eu tô no episódio da É. NASA, pelo microscópio, É parecido. ele lembra muito como que eu posso dizer? A base de aderência que tem a pele de um lagarto, de uma aranha, e a gente tem um conceito no design que é a biomimética, né. Eu queria entender um pouquinho se o hidrogel também ele tem alguma dessa busca dessas referências, veio da natureza, como que surgiu um pouco esse hidrogel? Porque eu imagino que, vocês não estavam sentado lá no laboratório e caiu um líquidozinho em cima do outro, vocês falaram: deu certo". É assim que descobriram a gravidade, mas na ciência é raro isso acontecer. A maçã caiu lá na cabeça. Então, vamos lá, vamos respondendo suas perguntas. A primeira pergunta sobre o que que é a microagulha. A microagulha é uma espécie de adesivo, né, você pode imaginar, para quem está ouvindo a gente, um band-aid mesmo, no formato de um band-aid, só que a superfície ali branquinha que encosta na sua pele, ela não é feita de panozinho igual um band-aid, ela é feita de um material meio um gelzinho, e nessa superfície você tem literalmente micro agulhas com menos de 1 milímetro de altura, viradas todas para baixo, né. Então quando você coloca esse band-aid em cima da sua pele e aperta com o dedão em cima, o que que vai acontecer? Essas pontinhas elas vão entrar, elas vão perfurar, mas de novo, sem você sentir, a sua epiderme e vão entrar em contato com um líquido que banha as nossas células da pele. Nossas células da pele têm um líquido, né. E esse líquido ele é rico em vários, a gente chama na ciência, metabólitos. Ele tem glicose, ele tem, proteínas, ele tem N coisas, nutrientes. E o que acontece? Se você fizer um design bem feito desse dispositivo, você pode fazer ele absorver muito desse líquido, né. Assim, o que eu digo muito são alguns microlitros, tá. Mas isso é suficiente para você poder depois processar esses microlitros e estudar esses marcadores que você coletou, que estão no seu líquido da pele. Mas também tem a aplicação reversa, em vez de apenas coletar, você pode fazer a entrega de antígenos, né, de uma vacina, por exemplo, que estão já dentro das agulhinhas de 600 micrômetros, né, menos de 1 milímetro. Você pode, na hora que você está fabricando esse dispositivo, adicionar esses antígenos nessas agulhinhas, e uma vez que elas penetrem a pele e entrem em contato com esse líquido da pele, elas vão liberar esses antígenos ali. É assim que funcionaria. Então, assim, tem muitas aplicações e tem aplicações que vão desde a cosmética, né, existem dispositivos para melhorar a pele também a nível de microagulhas, mas também, a aplicação que eu estou dizendo é uma aplicação mais terapêutica, né, ou de monitoramento. Eh, a segunda pergunta me lembra qual era, Vitor? Ah, da biomimética. Perfeito, perfeito. Da biomimética. Então, olha só, quando você
as microagulhas não foram dispositivos que nós inventamos, né, propriamente dito. Assim, muitas das tecnologias que eu trabalho, elas já vieram modificadas anteriormente, né? Principalmente tem um professor aqui no ecossistema do MIT chamado professor Robert Langer. Ele é tipo o deus da engenharia biomédica. Ele é uma pessoa assim, ele é o engenheiro mais citado na história. Ele tem mais de 300 mil citações e ele é uma referência para todos os engenheiros que trabalham com biomateriais no mundo. Inclusive os principais vieram do laboratório dele, inclusive a minha orientadora, né? E assim, ele liderou muitos novos projetos e um deles foram as microagulhas. Eu concordo com você que as microagulhas têm um aspecto parecido com pele de lagartos, né, que tem essas pontinhas e etc. Mas eu acho que eu não acho que assim a ideia veio necessariamente com o mesmo propósito. Eu imagino que a pele de lagarto muitas vezes tem um propósito mais de aderência, né, de poder subir uma parede, por exemplo. No nosso caso aqui, que a gente está falando, é mais um dispositivo que permita penetrar a pele sem dor. Você falou que você tem medo de agulha, e é um excelente dispositivo por isso. Você consegue penetrar o mínimo possível, mas que é necessário para você poder ter algum efeito. Então, nesse sentido, eu acho legal, e acho que muitas das inovações vêm da natureza. E nesse caso, talvez tenha uma referência, mas eu acho que o propósito é um pouquinho diferente. Daniel, você estava falando sobre vacina, né? E até essa aplicação desses hidrogéses, dessas microagulhas para dar vacina. Eu acredito que eles funcionam, o transporte desse material ele é muito diferente de uma vacina convencional, né? Até pelo tamanho dela, não precisar de tanta refrigeração, não sei como que funciona isso. Isso ajudaria, por exemplo, o transporte das vacinas, por exemplo, para locais que a gente não tem um acesso tão fácil? Como que seria? Então, quando a gente fala vacina, existem muitos tipos de vacina, né? Existem vacinas baseadas apenas em anticorpos, vacinas hoje em dia, né, que são baseadas em nanopartículas. Então, é preciso separar, né? Assim, todas as aplicações baseadas em vacinas das microagulhas são aplicações ainda não clínicas, pelo que eu saiba, tá? Então é importante a gente frisar isso. As aplicações são todas a nível experimental, em camundongos, na maioria das vezes, talvez tenha animais maiores, e talvez tenham aí pequenos ensaios clínicos que eu não diria que a humanidade está pronta para adotar microagulhas no lugar das agulhas. Mas dito isso, eu diria que existem ainda perguntas a serem respondidas, né? Porque a microagulha ela é muito promissora, mas você tem, como você bem fez uma referência, você tem algumas limitações, por exemplo, na quantidade de antígeno que você pode carregar por pontinha de agulha, né? Então isso vai definir qual o tamanho ideal de um adesivo desse. Vai ser um adesivo que é do tamanho de uma moeda de 1 centavo, ou vai ser tamanho de uma bolinha, uma laranja, assim, circunferência de uma laranja. E tudo isso ainda são perguntas que precisam ser respondidas. Mas, a princípio, a nível vamos dizer assim, na ciência é sempre dessa forma, né? Você primeiro vê se tem uma luz ali naquela direção. Se você encontra essa luz, você vai fazer muito mais teste naquela direção. Mas se nada vem, você não vê nada, nem nada que aparenta funcionar, provavelmente a sua hipótese está errada, você vai rever a sua hipótese. Eu diria que essa luz já existe no caso das microagulhas. Porém, a gente ainda não tem aí muita informação a nível de como isso seria, a gente chama em inglês translated, né? Translacionado para a clínica ainda. Mas é um bom ponto. Daniel, vou falar então da tecnologia do momento, que agora todo mundo só sabe falar nela e ela ajuda muito, talvez, nessa seleção e caracterização de biomateriais, que é a inteligência artificial.
Eu queria escutar de você um pouquinho como que você vê isso, como que você vê a aplicação de inteligência artificial na área da saúde e também o outro lado, né, quais são os cuidados que precisam ser tomados com a IA para que ela seja usada de uma forma ética e segura na medicina. Você está aí, trabalhando num campo da medicina que é um campo, eh, que é necessário muita ética, você está na parte da pesquisa e desenvolvimento, então, assim, a gente sabe que tudo isso que você contou até agora pode ser utilizado para soluções incríveis, como você falou, mas também pode ser utilizado para o lado ruim. Então eu queria te escutar um pouquinho sobre, esse tipo de tecnologia aplicada no seu dia a dia e no seu cotidiano. Perfeito. Então, a gente está realmente, assim, acredito que todo mundo que está nos ouvindo vai concordar comigo que a gente está vivendo um momento, assim, muito disruptível a nível de tecnologias digitais, né, que envolvem majoritariamente o advento das inteligências artificiais generativas, né, ou seja, a gente está falando de ChatGPT, está falando de DeepSeek, todas essas tecnologias que realmente têm revolucionado, aumentado muito potencialmente a produtividade e, como você bem apontou, muitos desafios a nível de confiabilidade dos dados, etc. Agora, se especificamente na medicina, eu acho que é uma tecnologia revolucionária também. Eu acho que tem muita coisa legal que está nascendo e já está sendo implementado na área médica que envolve inteligência artificial, desde análise preditiva, por exemplo, você pegar dados históricos de pacientes e poder predizer quais pacientes estão sob risco, quais pacientes precisam de maior atenção. Existem artigos saindo toda semana sobre isso. Eu dou uma aula inteira sobre inteligência artificial na medicina, é, e realmente é muito assim promissora. E, além disso, né, a gente está falando de medicina, a gente tem que falar também de uma coisa um pouco tangencial, mas na minha opinião é inserida, que é o advento de novas inteligências artificiais para predizer a estrutura de proteínas, né. Isso, em princípio, ela é uma tecnologia que impacta muito, principalmente a área da biologia, né, a gente está falando de proteína, estudo de proteína, então pode parecer para quem está ouvindo a gente aqui hoje, que é algo muito afastado, muito longe, mas eu digo para vocês, pessoal, isso é tão revolucionário quanto talvez a internet. Por que que eu digo isso? Porque a pesquisas que envolvem e tanto a predição tridimensional de como uma proteína é, então só fazendo uma recapitulação para não parecer um pouco complexo demais. Existe um problema na biologia de mais de 100 anos que é como pegar uma série de aminoácidos, nossas proteínas são feitas de aminoácidos, como pegar essa série de aminoácidos e predizer como eles se parecem em 3D. Parece algo muito simples, mas é algo extremamente complexo. Extremamente complexo. E, e para resolver isso, muita gente quebrou a cabeça durante décadas. Até que veio uma empresa chamada AlphaFold, que desenvolveu o AlphaFold, né? Esqueci até o nome da empresa, eu acho que é AlphaFold o nome da empresa, e desenvolveu esse algoritmo chamado AlphaFold, que consegue predizer, utilizando redes neurais profundas, né, Deep Neural Networks, consegue predizer como é que uma estrutura linear, né, uma cadeia de aminoácidos se parece em 3D. E isso é muito importante. Por quê? Porque nosso corpo ele é feito de proteínas, né? As interações que acontecem no nosso corpo, elas são entre proteínas que não são cadeias de aminoácidos, elas são tridimensionais, né? Inclusive, a primeira vez que alguém conseguiu predizer a estrutura de uma proteína foi, se eu não me engano, na década de 70, e foi tão importante, tão revolucionário, que aquele pesquisador ganhou o prêmio Nobel naquele ano, né? Para vocês terem uma ideia como é complexo esse problema. Agora, o que acontece? Predizer a estrutura de uma proteína é muito bom, né? Porque a gente já consegue entender como um fármaco vai estar dentro do sangue, etc. Mas ele ainda não responde uma segunda pergunta, que é super importante. Como é que eu
igualzinho eu uso ali o DALL-E, né, aquele algoritmo, ou o próprio ChatGPT, cria uma imagem que tenha um coiote em cima de um coelho. E ele vai lá e vai criar. Como é que eu faço isso para, por exemplo, pedir para o algoritmo crie uma proteína que vai se ligar perfeitamente nessa proteína que está expressa somente na membrana da célula do câncer? Ou seja, visando o desenvolvimento de um novo fármaco. E um pesquisador aqui dos Estados Unidos, líder chamado David Baker, ele ganhou o prêmio Nobel, pessoal. Ele, juntamente com a galera do AlphaFold no ano passado, 2024, né, justamente pelas contribuições que eles tiveram nessa área, que impacta direto a medicina, ele desenvolveu um algoritmo que ele consegue fazer exatamente isso. Ele consegue funcionar como se fosse esses algoritmos que a gente brinca de criar imagem, só que para proteínas. E com isso, isso abre portas para o desenvolvimento de fármacos muito mais específicos para certos marcadores. Às vezes um fármaco que apenas vai atuar numa proteína expressa em células implicadas no Alzheimer, sabe? Abre muito, assim, e não é só em doença, né? Tem às vezes melhores suplementos, é tudo, tudo. Então eu acho que a inteligência artificial já está revolucionando e eu acho que a gente está no prime time da área. O que a gente vai ver a partir de agora, eu acho que vai ser muito disruptivo, justamente por essas invenções que eu estou falando aqui, né? Que é o AlphaFold 2 e já tem o 3, e também esse algoritmo desenvolvido pelo David Baker, que se chama RF Diffusion. Ele usa essa ideia de criar proteínas que não existem na natureza e, com isso, poder gerar proteínas muito mais eficientes. Então, eu tenho muita esperança em relação à inteligência artificial na medicina. Complementando só o que o Daniel falou, para quem está nos ouvindo, todos os links que a gente conversou aqui tá na descrição desse episódio, e eu quero complementar só com um texto que a gente publicou em janeiro de 23, que falava sobre a criação de proteínas sintéticas usando inteligência artificial. Então, para quem está nos ouvindo e quiser ler mais um conteúdo do Inova Social, a gente tem aqui na descrição do episódio. Excelente. Daniel, você falou a respeito da limitação das microagulhas. Então, pensando um pouquinho sobre futuro, como que você vê o futuro da biotecnologia? Eu queria que você falasse um pouquinho como que você acredita, quais serão os grandes impactos dos próximos anos. Eu sei que você está aí de cabeça de uma pesquisa, como a gente falou aqui o episódio todo, tem falado sobre dar aula, falando sobre inteligência artificial. Quais são os grandes pontos que você acredita ou que você quer que seja o futuro dos próximos anos, assim, os anos mais próximos? Porque pelo que eu entendi, a nossa geração ainda vai tomar vacina com a picadinha. Durante alguns anos, provavelmente. Provavelmente. Excelente pergunta. Eu só queria fazer uma correção. O nome da empresa é DeepMind, que desenvolveu o AlphaFold. Eu confundi o AlphaFold com o nome da empresa. O AlphaFold é o nome do algoritmo que faz a previsão da estrutura tridimensional. Pessoal, eu acho que a gente, como eu mencionei já, agora falando um pouco mais compreensivamente, essa ideia do prime time, eu acho que a gente está num ponto aí muito legal na história da medicina. A medicina, ela nasceu de um lado muito místico, de poções mágicas, de um lado de assim, tem uma história gigantesca, né? Mas essa ideia mística das doenças acometerem, ervas para tratar, e ao longo dos anos, né? Ela vem se tornando cada vez mais algo racional, até que a gente chega hoje em dia num ponto de inflexão onde a medicina ela está se digitalizando num nível e quase que se entranhando, como eu mencionei, com a inteligência artificial que também estava caminhando em paralelo. E isso vai trazer muitos impactos, assim, com certeza. Existem áreas que a gente está vendo, né, nascerem nas últimas décadas, que são todas as ciências chamadas omics, ou ômica em português. Então você tem genômica, você tem epigenômica, você tem transcriptômica,
proteômica, microbiômica. E o que são esses domínios, né, do saber? São áreas que se dedicam a estudar coisas específicas, vamos chamar assim, dentro de uma célula apenas. Então a gente está falando de genômica, a gente vai estudar como é que uma célula do câncer tem o DNA diferente de uma célula saudável e a partir daí tentar identificar mutações. É assim, por exemplo, que se identificou diversas mutações, não são absurdamente grandes, mas existem algumas mutações já conhecidas que estão implicadas no maior risco de desenvolver câncer. Então percebe como a gente está entrando numa era de medicina personalizada, né? Existe uma área inteira que está florescendo, tá, na minha opinião, ainda está nos primeiros passos, que se chama farmacogenômica, onde vai ser possível, já é possível, mas vai ser melhor aprimorado, né? Vai ser possível você fazer um teste genômico para predizer qual remédio você vai responder melhor para determinada doença, baseada nas suas mutações genômicas. Isso vai curar todas as doenças? Não, não vai. Por quê? Porque o DNA ele é apenas um fragmento. É por isso que pesquisadores estão investigando também o que acontece numa célula que tem só o RNA daquela célula. Então, para quem lembra, a estrutura é DNA vira RNA, que vai virar uma proteína, né? Vai codificar uma proteína. Então você vai estudar primeiro só o DNA, estudar só o RNA, estudar só as proteínas, aí é o nome proteômico, e etc. E essa área, ela consegue adicionar tanto na área de medicina personalizada que absurdo. A medicina, no geral, ela, principalmente no tratamento de doenças, ela vinha muito de um paradigma onde você dava um fármaco para um conjunto de pessoas e algumas pessoas iam responder, outras pessoas não iam responder e algumas pessoas iam começar respondendo e iam parar de responder. Agora, a ideia é que você pode, usando técnicas que envolvem inteligência artificial, né, e que envolvem o estudo biológico desses elementos que eu mencionei, genômica, farmacogenômica, as bactérias do nosso microbioma, conseguir predizer quem é que vai responder. Então a pessoa vai ser tratada direto com o tratamento que melhor vai ser recebido pelo corpo dela, né? E a gente sabe que cada corpo é um corpo, por isso que a medicina personalizada ela vai ser crítica. E, aliado a isso, novos métodos de tecnologia, eu acho que já estão impactando, como eu mencionei, né, métodos de análise de dados, né, você tem um volume gigantesco de dados que você tem sobre um paciente, o paciente está plugado ali desde do eletrocardiograma, ele faz ali o paciente está internado, por exemplo, ele vai fazer um eletrocardiograma um dia, ele vai ter ali um medidor de batimentos cardíacos, ele vai fazer uma ressonância magnética, ele vai fazer um raio-x torácico. Cara, Vitor, para você ter uma ideia, diversas pesquisas já mostraram que inteligências artificiais bem treinadas conseguem, olhando um raio-x torácico, predizer o seu risco de diabetes, de câncer, de doenças metabólicas, que não tem nada a ver com ver a imagem em si. Só que, provavelmente, o ser humano não é capaz de, com os nossos olhos, por mais que eles sejam obras-primas, eles não são capazes de notar padrões complexos, né? Tão complexos assim. E a inteligência artificial está vindo justamente para suprir essa demanda. Então eu acho que a medicina vai se tornar cada vez mais personalizada e com isso a gente vai ter muito melhores tratamentos para tratar doenças, né? E melhores tratamentos resultam numa maior longevidade. Inclusive tem uma área inteira de longevidade, né? Que estuda fármacos que possam ajudar as pessoas a viver mais. E não existem muitos. E os que existem, tem gente que acha que sim, gente acha que não, mas tá hypada. A área de longevidade está muito hypada no mundo. Tem até bilionário gastando aí toda a fortuna para tentar conseguir a vida eterna, né, Daniel? Exatamente. O Brian Johnson. Daniel, vamos aqui então para o nosso bloco final da nossa conversa. E eu queria falar um pouquinho sobre a sua carreira. Você saiu da academia e foi para o ecossistema de inovação empreendedora, né? Então você foi pesquisar, você foi
Não vou dizer empreender, porque eu acho que a gente tem uma visão diferente do empreender aqui no Brasil, mas vocês foram se aventurar a produzir um produto, né? E se você estava falando aqui, eu estava te escutando, você estava falando em dar aula, falar sobre inteligência artificial. E quando a gente olha, principalmente na área médica, né? Você falou que dá aula de inteligência artificial na medicina. Isso ainda é uma coisa, você pode me corrigir, eu não sei como que tá aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, o curso de medicina ainda tá longe de ver inteligência artificial. Isso é assunto pro mestrado, pro doutorado, né? O médico na informação na graduação, isso não é a realidade, né? Como que você vê essa transição sua da academia para o mercado, né? O que que você viu dos grandes desafios para você? Porque nós estamos falando de 2 cenários bem diferentes, né, 2 realidades muito diferentes. Total. Então, vamos lá. Em relação à transição da academia para o mercado, eu acho legal mencionar que eu continuo sendo pesquisador, né, eu faço pesquisa, eu trabalho com research and development, né, desenvolvimento e pesquisa e desenvolvimento, porém, existe uma diferença muito clara, assim, entre fazer pesquisa numa instituição de ensino e fazer pesquisa dentro de uma startup, né, na área de biotecnologia. Em geral, quando a gente está dentro da universidade, o objetivo final de uma pesquisa, eu diria assim, às vezes não é, mas muitas vezes é publicar um artigo, publicar um trabalho novo, o que é muito importante. Eu adoro, eu continuo publicando minhas pesquisas, mas quando você entra numa indústria, numa empresa que está desenvolvendo também pesquisa, o objetivo é bastante diferente. A ideia não é publicar um artigo. A gente publica aqui dentro da empresa também. A gente publicou recentemente um artigo no meio do ano passado também, um grande artigo que deu muito trabalho, mas o objetivo final, em geral, é você testar a sua tecnologia para entender se ela pode ser aprovada ou não segundo os critérios de uma agência reguladora, né? Então a gente aqui nos Estados Unidos a gente tem que passar pelo FDA, no Brasil seria a Anvisa. Então o FDA ele coloca ali, olha só, quem quer desenvolver um medical device, um equipamento médico que envolva um hidrogel, que seja o nosso caso, tem que passar por teste de compatibilidade, eficácia, não pode causar câncer, não pode causar sensibilidade, alergia, não pode aumentar a temperatura corporal. Existe uma série de testes, né, de biocompatibilidade, que a gente chama, né? E a gente tem que seguir isso. Então, a nossa pesquisa envolve muito, direcionadamente, como estruturar o nosso produto para que ele seja biocompatível, né? Então, por exemplo, eu não posso, enquanto na academia, por exemplo, eu poderia escolher, eu mencionei os 2 Legos, né? Enquanto na academia eu poderia escolher um tipo de Lego que fosse um pouco tóxico, só que eu ia implantar num camundongo e mostrar que funciona e está tudo bem. Aqui a gente está falando de um produto que vai tocar numa pele humana, né? No futuro. Então não pode ser qualquer, por exemplo, escolha. Todas as escolhas têm que ser muito pesadas. E envolve também uma questão financeira também muito grande aqui numa empresa. Enquanto na academia você, em geral, tem muita liberdade uma vez que você tenha dinheiro, não estou falando que é fácil, porque não é fácil levantar dinheiro, é ao contrário, na academia é muito complicado. Eu já levantei na academia, junto com a minha orientadora, já enviei muitas grants, né? E não ganhamos a maior parte, mas algumas sim ganhamos. Aqui na empresa, quando você recebe um financiamento, às vezes de um órgão governamental, aqui a gente ganhou, por exemplo, 2 bolsas federais do governo americano, por incrível que pareça, nesse momento, a gente ganhou. Só que também existe muito esse lado de financiamento privado. E quando você está com financiamento privado, você tem algumas entregas, né? Tem que bater ponto, entre aspas. Então, existe essa diferença aí também entre a academia e a indústria. E assim, eu sou uma pessoa muito focada em pesquisa translacional. Eu gosto muito de desenvolver aplicações que vão impactar, entre aspas, de uma maneira imediata. Eu gostaria que fosse mais imediato do que é, mas é bom que não seja tão imediato, porque você tem que testar que tudo vai bem. Eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de testar coisa para produzir alguma novidade que pudesse ajudar na vida de alguém, né? Foi por isso que eu escolhi fazer um doutorado na área de câncer,
essa doença sempre me fascinou. Se você olhar meus vídeos, é é monopólio esse tema aí, toda hora eu trago, porque tá aqui, eu gosto de falar sobre, eu gosto de estudar sobre, etc. Mas enfim, então eu acho que existe essa diferença entre a indústria e a academia. E no segundo ponto que você tocou, que sobre o ensino da medicina para médicos, o curso que eu dou é um curso, por mais eu sou o único não médico no curso, né, eu, o professor, o único não médico no curso, que fala sobre medicina do futuro para médicos, né, então é um curso focado, uma turma grande de médicos apenas. E assim, eu não fiz o curso de medicina, então eu não posso falar que nenhum curso de medicina tenha essa disciplina, mas ao enquanto eu estudo para dar esse curso, né, eu busquei referências e a verdade é que eu não encontrei muitas. Não existe, não é algo, eu concordo com você, muito difundido no Brasil hoje em dia, o ensino, pelo menos a nível mais basal, desses domínios que estão hoje em dia impactando tão fortemente a medicina hoje e no futuro, como eu mencionei, né. Então eu acho que é muito importante existir esse shift na cabeça tanto do aluno, né, para procurar talvez buscar um curso, assim, que possa preparar, já fazendo um spoiler aí para o curso que a gente vai lançar sobre isso, mas também poderia ser os próprios, eh, os próprios organismos educacionais, né, se preocupar de trazer esse tema, que vai ser um tema muito vigente do dia de hoje para todos esses médicos. Você sabe que como se fosse o diretor da Sociedade Americana Médica daqui, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, ele fala: "As pessoas me perguntam se a inteligência artificial vai substituir o médico". Aí ele responde assim: "Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir o médico, mas o médico que não usar a inteligência artificial vai ser substituído pelo médico que usar a inteligência artificial". Essa foi a resposta dele. E eu acho que, claro, a gente está aqui tentando prever o futuro, é difícil, a gente não, ninguém tem bola de cristal, mas eu acho que ele pode estar certo. Eu acho que a gente precisa de uma geração de médicos que seja versado, e já tocando num ponto que eu acabei não mencionando nas perguntas que você fez, e que seja letrado a ponto de entender as limitações da inteligência artificial. A inteligência artificial generativa, ela produz conteúdos baseados em coisas que ela viu no passado. E muitas das bases de dados têm vieses, né? Então você tem às vezes um viés racial numa base de dados histórica que vai ser gerada como resposta hoje em dia para uma questão que o médico colocar ali. Então, se o médico não entender que existe esse viés, ele tem que estar sempre à espreita de entender, opa, isso está duvidoso, e checar se isso é verdade ou não, você pode reproduzir um viés racial, você pode, entendeu? É muito, muito problemático. E além disso, é generativa porque inventa coisa, né? Experimenta pedir para o chat GPT fazer referência de artigo. Hoje em dia é muito complicado. Ele vai referenciar artigo que não tem nada a ver, e eles dizem que estão melhorando, já tem outras inteligências artificiais aí vindo forte para justamente é, suprir essa necessidade da pesquisa. Eu vi algumas muito interessantes, que eu ainda estou para testar, então não quero fazer propaganda antes de testar, mas são inteligências artificiais que conseguem fazer busca na literatura, conseguem fazer um resumo assim a nível executivo da coisa. É bem interessante, bem importante, porque isso demanda muito tempo, tanto para o médico quanto para o pesquisador que está desenvolvendo um novo fármaco, por exemplo. Então, vem com muitos riscos, eu acho, a inteligência artificial. É, e é importante a gente ter uma educação sólida, entender os vieses que aquela coisa tem, para poder não cair, né, não escorregar na casca de banana. Daniel, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está nos ouvindo e que se inspirou na sua trajetória. Eu falo que assim, esse momento aqui eu deixo aberto para o convidado. Os links das suas redes vão estar na descrição desse episódio, mas é o momento também de você chamar as pessoas para te acompanhar lá. Mas deixo aberto aqui para você falar diretamente com quem está nos ouvindo aqui. Eu sei que esse episódio vai ter muito médico, muito biomédico escutando, por acaso. Aliás, meu irmão é um deles, então eu queria que você deixasse uma mensagem para essa galera que está nos ouvindo aqui.
Cara, vou deixar uma mensagem. E a minha mensagem, eu não quero soar coach, tá? Mas eu vou trazer uma história e longe de mim querer ser coach, tá, gente? Mas olha o que aconteceu. Quando eu estava no final do meu mestrado, vocês vão entender por que que eu tô contando essa história, tá? Não é assim do nada. Quando eu estava no final do meu mestrado, eu estava naquela crise. Eu estava em Israel, fazendo meu mestrado em engenharia biomédica, estava feliz, estava gostando, mas não sabia se eu queria buscar alguma coisa na indústria ou continuar fazendo um doutorado. E aí eu estava lá, né, num desses seminários que a gente tem no meio acadêmico, veio um professor convidado falar sobre o tema, e essa professora veio e estava falando sobre câncer e sobre hidrogel que aplicava em cima de tumores, e aquele hidrogel liberava fármacos em cima dos tumores do camundongo e aquele camundongo se curava. Cara, eu fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado pela pesquisa dela. Logo que a apresentação acabou, eu fiquei na fila para falar com ela e falei, professora, estou terminando meu mestrado em 6 meses. O que eu faço para fazer doutorado contigo? E ela era professora do MIT e de Harvard, né? E o que aconteceu? Eu mandei meu currículo para ela e ela falou, Daniel, muito legal, mas ela foi até gentil, muito impressionante, mas o teu currículo, você ainda não tem publicação científica e é muito competitivo para você passar direto para cá. Vamos se falando. E aí eu falei, ok, tentei, brasileiro não desiste nunca, tá ótimo, foi. O que aconteceu? Eu passei para apresentar meu trabalho de mestrado num congresso na Virgínia em 2018. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Ela em Harvard, né, no MIT. Falei, professora, estou indo apresentar meu trabalho no congresso. Será que eu posso ir aí conhecer o laboratório? Ela falou, claro, você quer dar um seminário aqui? Eu falei, claro, claro, pô, como assim? Vambora. Mas aí, não passava nada. Para quem tá só escutando a gente, pode imaginar sobre o que eu estou falando. Não passava nada naquele lugar lá, porque eu fiquei muito tenso, né? Pô, eu vou para o MIT apresentar para um grupo que trabalha com câncer, eu nunca trabalhei com câncer, meu mestrado foi na área de imagens médicas cerebrais, medindo temperatura do cérebro usando ultrassom. Ou seja, nada a ver com a área de câncer. E aí eu fui, apresentei, levei para ela várias pesquisas que ela tinha escrito e levei 5 ideias, sem chat GPT, não tinha na época. Eu escrevi 5 ideias de como fazer um doutorado junto com ela. E você sabe, Vitor, ali ela adorou as minhas ideias e ela topou ser minha co-orientadora no meu doutorado. E eu conto essa história porque essa experiência, aquela apresentação que eu vi dela e a minha atitude de ir lá falar com ela, etc., literalmente mudou a minha vida. Essa mesma professora, pessoal, para quem está nos ouvindo, é a fundadora da Biodevic. É a orientadora que me orientou durante o meu doutorado e que me trouxe para a empresa. E que eu mudei de país. Além de ter mudado do Rio, né? Eu sou do Rio, para quem ainda não sacou o meu sotaque. Do Rio para Haifa, que é essa cidade no norte de Israel, eu fui para Boston. Mudei com a minha esposa e venho trabalhando aqui desde então. Então, assim, por que eu conto essa história? Porque às vezes a gente não tem a dimensão do que pequenas atitudes que a gente possa adotar, como elas podem impactar na nossa vida, né? E eu conto essa história justamente para estimular, cada um vai ter um momento desse, ou tem vários momentos desse, que poderia ir lá e tentar alguma coisa diferente na direção do que você mesmo quer. E isso pode mudar a sua vida literalmente. Claro que não é garantido, não há garantias em nada na vida, mas eu convido a todos a experimentar, ou seja, não deixar o medo te travar para você ir atrás das coisas que você quer. Às vezes vai ser mandar um e-mail para alguém que você quer trocar uma ideia e tem vergonha, às vezes vai ser falar com aquele professor, às vezes vai ser, enfim, pode ser qualquer coisa. Cada um vai saber melhor o que é melhor para a vida de cada um. Então a minha dica é essa, é tentar, principalmente para aquela galera que está buscando agora estudar ou trabalhar, é ser um pouco cara de pau, né? Existe até um conceito em hebraico que se chama chutzpah. Chutzpah. O que é chutzpah? Chutzpah é cara de pau. É não ter medo de... quer dizer, não é nem não ter medo. Chutzpah é você não deixar o medo te travar e falar as coisas que você acha, tentar ir atrás do seu desejo. Então, seria a mensagem principal que eu queria convidar a todos.
além de, obviamente, para você estar ligado com esses temas que a gente falou hoje aqui, me seguir, né? Como eu mencionei, a minha motivação principal nas minhas redes é compartilhar o conhecimento de maneira ética, transparente e que possa impactar na vida das pessoas. E quem tiver interesse de falar comigo, por favor, me mande um e-mail, me mande uma DM, eu tento responder a todo mundo que me manda. E agradeço aí o pessoal que nos ouviu pela última quase 1 hora. E Daniel, completando aí tudo que você falou, normalmente o não a gente já tem, né? Exatamente, exatamente. Eu não tinha nada a perder ali. Aí eu vou lá, falo com ela, isso basicamente mudou minha vida. Claro que houveram outros momentos assim que não deu em nada, e infinitamente outros que não deram em nada. Só que você só precisa de um sim às vezes, você não precisa de vários não, você precisa de um sim. Então assim, de novo, não quero soar coach, não sou coach, as pessoas que não têm eu não ofereço garantia de nada, mas eu acho importante a gente pegar e analisar esse caso como uma inspiração. Eu espero que seja uma inspiração para que cada um sinta-se estimulado a seguir algo que gosta, porque eu acho que a gente vai ser mais feliz fazendo coisas que a gente gosta. E vai produzir coisas melhores se a gente estiver fazendo coisas que a gente gosta também. Daniel, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar essa trajetória incrível, os aprendizados e principalmente por inspirar quem acredita na ciência como uma ferramenta de transformação social. Só tenho a agradecer por esse bate-papo, foi incrível. Muito obrigado. Como eu falei no começo, muito didático, então eu acho que vai ser bem interessante quem está nos ouvindo aí. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau! Muito obrigado.